Boa noite a todos, ou boa tarde ou bom dia, né? Dependendo do horário que vocês vão assistir esta gravação, feita em maio de 2024, aqui na Associação Espírita Jesus de Nazaré, pelo Núcleo Clara de Assis. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Acessem aí o canal da Associação Espírita para ouvirem outros vídeos, que temos já muitas gravações aí interessantes. Sejam todos muito bem-vindos. Esperamos um momento de muita paz, harmonia e aprendizado. Em primeiro lugar, gostaríamos de agradecer ao nosso Pai Celestial, a espiritualidade maior, a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez conversando com vocês e ao mesmo tempo aprendendo um pouquinho mais sobre essa doutrina maravilhosa que nos enriquece. Nosso trabalho na Terra, nossa passagem transitória aqui, nessa caminhada, precisamos estar sempre aprendendo, e à medida que aprendemos, devemos sair a semear esse aprendizado, espalhar, divulgar para outros que precisam ouvir os ensinamentos do Mestre Jesus. Então, agradecendo sempre aos mentores espirituais desta casa, aos meus anjos guardiões, espíritos protetores, que tenhamos um bom momento de estudo e de aprendizado. Hoje eu trouxe para vocês a fala, mais uma vez, do livro Pão Nosso, que a gente já apresentou outros estudos aqui, pode acompanhar lá pelo canal da Associação Espírita Jesus de Nazaré, vocês vão encontrar outros capítulos. Hoje vamos falar sobre o capítulo 3, intitulado O Arado. Esse livro é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. E nesse capítulo, que nós já sabemos, ele nessa série, que é a série Fonte Viva, a coleção Fonte Viva de Emmanuel, ele traz sempre um versículo do Novo Testamento, e ele tenta nos explicar o que é que Jesus queria dizer com cada versículo daquele. Então, o versículo de hoje, que está lá no capítulo 3, intitulado O Arado, já dá para ter uma noção do que vem a ser. Jesus diz: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Esse versículo está em Lucas, capítulo 9, versículo 62. E aí a gente vai tentar descobrir o que é que Jesus quer dizer quando ele diz que ninguém que lança a mão no arado não deve olhar para trás. Porque se olhar para trás não está apto para o reino de Deus. Ele vai nos remeter a uma necessidade de começarmos a trabalhar, que é meter a mão no arado, e construir dentro de nós esse reino de Deus, e estarmos aptos para isso, e para isso não devemos olhar para trás. Mas antes de aprofundar no capítulo escrito por Emmanuel, eu gostaria de contextualizar esse versículo, trazendo uma parte anterior, que precede a esse versículo. Então, lá em Lucas, do capítulo 9, versículos 57 a 62, nós vamos ver que Jesus, ele põe à prova todos os que queriam segui-lo. É intitulado assim o capítulo. Então ele começa: indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Então esse é o versículo que Emmanuel nos traz hoje para nosso esclarecimento, Vamos tentar compreender o que ele quis dizer.
Então Jesus ele sempre utilizou símbolos, né? Ele sempre nos apresenta as suas palavras com termos simples, com linguagens fáceis e com imagens bem simples. Nesse versículo ele fala: ninguém que lança a mão no arado e olhar para trás é apto para o reino de Deus. Vamos fazer um jogo de palavras aqui para a gente compreender a miúde esse versículo. Então ninguém, quando ele está falando ninguém, ele está dizendo ninguém, ou seja, nenhum ser humano, todos nós, sem distinção. Ele não preteriu um ao outro, ele não escolheu um ao outro, ele não disse tu vens, tu não vens, ele disse ninguém, ou seja, ninguém, nenhum de nós que ao colocar a mão no arado e olhar para trás, estará apto para o reino dos céus. Outra palavra que ele usa, lançar, que significa o quê? Dirigir para uma determinada direção, lançar os olhos para determinado lado, para determinada direção, atribuir algo a alguém, imputar, lançar a responsabilidade sobre alguém, arriscar-se em algo considerado perigoso, aventurar-se, lançou o filho em uma aventura perigosa, ou lançou-se em um esporte perigoso. Então, lançar é ir em direção a algo, em determinada direção, um determinado foco. Mão, Então, ele fala da mão como instrumento de trabalho, como aquele órgão que nós utilizamos para executar as ações. Mas lembrando aqui, que em outro capítulo de Emmanuel, da coleção Fonte Viva, Mãos à Obra, ele nos remete que esse mão não é só o órgão, é qualquer outra capacidade que nós tenhamos em executar qualquer tarefa. Muitas vezes não temos o órgão físico, as mãos, esse órgão, mas temos outras coisas, outras qualidades, outras capacidades que podem ser utilizadas como instrumento de trabalho. Então, esse lançar mão é lançar um instrumento um outro é arado, e é o foco do estudo, arado, que vem a ser o arado, O arado é o instrumento de trabalho, é algo que facilita o trabalho, mas vamos ver mais um pouquinho adiante a explicação sobre o porquê do arado. Olhar para trás, ou seja, não desistir, seguir em frente, não devemos olhar para trás. Olhar para trás significa você voltar, Voltar o seu olhar sobre algo que passou, algo que ficou para trás, E devemos, ao contrário, seguir sempre em frente. Outra palavra, aptidão, estar apto, estar capacitado, estar pronto, estar preparado. Então, se você lançou a mão do arado, mas olhou para trás, você não está apto, porque deve se lançar a mão no arado e seguir em frente, e olhar para frente. Isso é estar apto, alcançar o reino de Deus. E esse reino de Deus, o reino em nós, essa construção da nossa consciência do que é o reino de Deus. É encontrar a nossa paz. Jesus, nessa passagem, ele está falando das nossas caminhadas, do nosso processo evolutivo. Ele está nos convidando a realizar a tarefa a que nós nos propomos. Quando ele diz, aquele que lançar mão do arado e olhar para trás não está apto, quer dizer que às vezes nós até tomamos a decisão de segui-lo, de caminhar junto a ele, colocamos realmente a mão no arado, mas muitas vezes ainda estamos presos a situações do passado e estamos constantemente olhando para trás. E o que ele quer dizer com isso é que a gente não tem que inventar mais desculpas, Não temos que criar situações para estar olhando para trás, não há necessidade. Não é que a gente vai esquecer toda a nossa construção, mas é não estar preso a essas situações. E ele utiliza nesse capítulo de Lucas outras frases que servem para nos ajudar nesse processo, Como deixai aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai
e prega o reino de Deus. Então, se queremos construir esse reino de Deus e seguir os caminhos de ensinamentos propostos por Cristo, devemos deixar muitas coisas para trás. Falando um pouquinho sobre o arado, o que é o arado, né? Por que Jesus utiliza essa ferramenta, essa parábola com esse instrumento, né? Quando eu procurei, né, fui estudar sobre isso aí, fui procurar as definições de o que é o arado. O arado é um instrumento que já existia naquela época, que é aparentemente um instrumento simples, mas é um instrumento que demanda muita força, muita disciplina, né? Tanto do animal que o carrega, né, que o puxa, quanto do homem que o conduz. Então o arado, na realidade, era um instrumento que serve para arar a terra, lavrar a terra, né? Ele tem uma forquilha de madeira, né, que é presa ao animal. E junto a essa forquilha tem também uma relha, né, que é uma lâmina, que vai sucando a terra. E o agricultor, aquele que conduz, né, esse arado, ele também usa da força, né? Com uma mão ele segura o arado, que precisa ser direcionado na direção certa, porque ele vai ser fincado no solo. O solo muitas vezes está duro, está compacto, né? E precisa ser fincado no solo. Com uma mão ele vai direcionar o caminho desse arado no solo, e com a outra mão ele utiliza uma vara de madeira que é para direcionar o animal que está ajudando ele nesse processo. Porque é um processo bem duro, bem pesado, né? Essa lâmina, ela vai cortar o solo, que muitas vezes ali está duro, compactado, né? Enrijecido, seco até. E essa lâmina precisa cortar o solo, revolvendo a terra, misturando o solo que está ali. E o animal precisa seguir naquela direção certinha, né? Ele precisa caminhar naquela direção. Então o homem, além de segurar o arado com força, fincando ali na terra, ele com a outra mão ele segura essa vara de madeira que é para direcionar o cavalo, o animal que está puxando, para que ele siga na linha certinha, para que um sulco não sobreponha o outro, não vá para cima do outro. E quando termina aquele serviço, a gente observa, tá lá as leirinhas certinhas, as covas certinhas feitas pelo arado. Então é um trabalho, é um instrumento que, apesar de facilitar, mas ele demanda muita força, muita disciplina de quem o faz. E quando ele olha para trás nesse processo aí, ele pode acabar perdendo, né, a direção do cavalo, ele pode soltar o arado, pode acontecer alguma coisa e atrapalhar o processo da construção da leira. Então Jesus utiliza essa ferramenta, que é um instrumento simples, conhecido das famílias, para exemplificar a necessidade de, ao se propor a determinado trabalho, né, não mais tirar a mão do arado, seguir em frente e não olhar para trás, né? Então esse é o instrumento que Jesus utilizou, essa linguagem simples. E aí ele diz ainda mais, né, complementa com outras passagens para a gente compreender, porque ele o tempo todo ele está nos chamando, né? Nos chamando para segui-lo, para seguir o seu caminho. E muitas vezes estamos dando desculpas, inventando situações para dar desculpa. Ele diz em Lucas capítulo 14, versículo 26, se alguém deseja seguir-me e ama a seu pai, sua mãe, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Então, quando ele está nos convidando, ele está dizendo a você que você não precisa criar mais nenhuma desculpa, dizer que eu não vou porque meu pai, porque minha mãe, porque meu filho, porque meu irmão. São desculpas que nós damos, que nós criamos para fugir muitas vezes daquilo que precisamos fazer e ainda não estamos preparados para fazer, né? Então Jesus diz, se você não consegue deixar esses vínculos, você não está ainda preparado para ser o seu discípulo. Isso significa abandonar totalmente a sua família? Não é isso que ele está dizendo, né?
Mas é que muitas vezes os vínculos familiares, os vínculos afetivos pode tirar você desse caminho, né? Desvirtuar as influências, né? Pode tentar te conduzir para outra direção. E aí você realmente não está preparado para ser um discípulo de Jesus. E é isso que ele diz, né? Olhar para trás significa criar um caminho diferente, um olhar diferente, direcionar, desviar a sua direção daquilo que você pré-definiu, né, como meta a ser alcançada, mas fica olhando para trás. E o que é que quando a gente está olhando para trás a gente está vendo? A gente está vendo as situações corriqueiras do nosso dia a dia, né? Situações de família, situações de amigos, situações de prazeres, situações que são prazerosas, não tem para onde fugir, mas que vai chegar um determinado momento que não lhe cabe mais. E é esse momento que ele espera, porque enquanto esses prazeres ainda forem importantes, você não consegue botar a mão no arado e seguir para frente. Você ainda está preso àquelas situações do passado. E aí Jesus diz mais em João, capítulo 12, versículo 25. Aquele que ama a sua vida a perderá, entretanto, aquele que odeia a sua vida neste mundo a preservará para a vida eterna. Olha que versículo complicado, né, de se entender. Aquele que ama a sua vida a perderá, entretanto, aquele que odeia a sua vida neste mundo a preservará para a vida eterna. Qual é a vida que você está tendo? Qual é a vida que eu estou tendo, né? Uma vida que eu amo, que eu estou contente, que eu estou satisfeita. E aí eu vou perder tudo. Por que eu vou perder? Ou se eu odeio a vida, nada está bom do jeito que está. O que é que está acontecendo? Por que eu vou preservar esta vida, já que eu não gosto dela? Né? Isso está em João capítulo 12, versículo 25. Jesus está nos chamando a prestar atenção sobre as situações do nosso dia a dia. E por essa ótica a gente vai compreender que o conselho que ele está nos dando é de sempre servir a Jesus, colocando sempre à disposição para realizar qualquer trabalho. Por trabalho, entenda qualquer coisa, mais simples que seja, desde que ao realizar esse trabalho, você também está trabalhando a sua evolução. A sua evolução, principalmente a evolução moral, né? Que é o nosso caminhar, é o nosso vir a ser. Queremos retornar à pátria espiritual e queremos retornar à pátria espiritual melhor do que éramos. Nesse processo de nos tornarmos melhor, nós precisamos realizar o processo de edificação da nossa individualidade espiritual, moralmente falando, construindo uma dimensão espiritual mais interessante, mais direcionada para a vida espiritual, voltada para os ensinamentos do Cristo. E aí lembramos, né? Deus, Cristo e caridade. Nós precisamos seguir ao Deus, ouvindo os ensinamentos do Cristo e praticando a caridade. O arado que ele veio, né, na memória do Cristo, quando ele aplicou essa parábola, era um produto artesanal, puxado por animais. E que eram sempre guiados por homens atentos, né? Aqueles homens ficavam ali. Então eles tinham o quê? Eles tinham foco, eles tinham direcionamento, eles sabiam para onde precisavam chegar e ele precisava manter ali, como eu disse, a vala na posição certinha, né? Seguindo os sulcos sem um sobrepor o outro. Isso é disciplina. Nós precisamos ter essa disciplina. Nós precisamos ter essa força de vontade para seguir colocando a mão no arado, nesse sentido, né? A terra, ela precisa ser arada em uma determinada profundidade, né? Quando os homens estão lá arando. Hoje em dia sabemos que existem tecnologias, não se usa mais esses arados com essas... Ainda se usa, com certeza ainda tem muitos lugares que se utiliza puxada por animais, mas hoje em dia nós já temos tratores, né? Tecnologias de ponta, que ara a terra em poucas horas, deixando os sucos perfeitos lá no tamanho certinho para ser semeada a terra. Mas lembrando que quando ele utilizou essa passagem, ele queria dizer que nós precisamos ter essa disciplina, né? Essa força de vontade de colocar a mão no arado e fazer o trabalho correto,
certinho, seguindo aquela linha, aquela direção. Porque a terra ela precisa ser cavada a uma certa profundidade, a uma distância X. O homem era que controlava essa distância, né? Então, de um arado para o outro, ele que dizia ao animal a distância certinha que precisava puxar e a direção certinha. Então, isso é o que nós precisamos fazer. Precisamos estar atento no manuseio dos instrumentos que nós estamos utilizando para a nossa caminhada. A mensagem do Cristo, ela não consiste somente em dizer que precisamos segui-lo, mas precisamos segui-lo com disciplina, com rigorosidade, fazendo as coisas do jeito que é necessário para construirmos a nossa caminhada. Temos as nossas oscilações, sabemos disso, né? Oscilamos porque somos espíritos imperfeitos. Mas desde o momento que você decide realmente seguir esta caminhada, né? Seguir esse caminho, utilize-se da sua força de vontade. Utilize-se da dimensão volitiva para poder executar essas ações sem ter que estar olhando para trás muitas vezes. O olhar para trás, não no sentido de que vamos esquecer as nossas existências, esquecer fatos de nosso dia a dia, mas não querer retornar, não querer retroagir, não querer voltar para aquelas situações em que, à medida que evoluímos um pouquinho, já não nos cabe mais, né? Determinados prazeres, determinadas conquistas que antes eram prazerosas, eram necessárias até, nós acreditávamos, hoje em dia tornam-se fúteis, tornam-se sem sentido, não queremos mais retroagir. Não devemos nunca desistir dessa caminhada e seguir em frente, nunca retroagir, né? Obviamente, quando decidimos por essa causa, algumas coisas, muitas coisas ficaram para trás. Muitas coisas não vai mais fazer parte de nós, do nosso dia a dia. E neste mesmo sentido, temos pessoas, exemplos, né, de pessoas que disse a Jesus, segue-me, e é que ele respondeu, né, deixa, e ele chama a pessoa para que o siga, né, para que caminhe ao seu lado, e a pessoa diz, não, deixa que eu primeiro vá e enterre meu pai, ou deixe que eu me despeça dos meus. É necessário que a gente esqueça essas coisas terrenas. Muitos compreendem, hoje nós já estudamos, compreendemos que o que estamos vivendo são experiências espirituais, né? E precisamos ter fé nessa caminhada a partir dessas experiências e desviar as nossas atenções de situações que podem nos tirar da rota que muitas vezes traçamos, mas que podem ser a qualquer momento ser desfeitas. Jesus nos ensina que aqueles que querem entrar no reino dos céus, ele tem que ser persistente, né? Tem que ser ousado e tem que estar pronto para lutar sempre, tem que estar disposto a enfrentar as situações, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que o encontrem. Passagem de Mateus, capítulo 7, versículo 14. Nós já sabemos, né, que a porta é bastante estreita e são muito aqueles que a conseguem a encontrar, muito menos passar por ela, né? No mundo tereis tribulações e aflições, nós sabemos disso, e muitos fatores da terra nos corrompem o tempo todo, porque ainda nos deixamos levar pela facilidade, né, de acesso, pelo incentivo, pela influência de amigos e familiares. Então a gente precisa estar atento a tudo isso para conseguir alcançar esse reino de Deus em nós, alcançar essa porta estreita e construir a nossa dimensão evolutiva. Quando decidimos por essa causa, devemos estar sempre atento no trabalho de arar a terra. E esse arar a terra lembrando que rebuscar dentro de nós tudo que nós já construímos, né? O arar a terra na dimensão espiritual significa você revolver tudo que há em você nessa preparação do terreno, onde temos que deixar tudo arrumadinho para que a semente germine. E essa semente germinando é a edificação do reino de Deus, né?
Quando nós falamos, quando Jesus nos convida a arar, precisamos lembrar que estamos rebuscando tudo que há em nós, todas as nossas emoções, todos os nossos sentimentos, remexendo tudo, misturando tudo, porque no processo de arar a terra, ele mexe o solo, ele descompacta o solo, ele mistura minhoca, ele mistura restos orgânicos ali da terra, ele mistura adubos químicos também, que são necessários para tudo que é necessário para favorecer a germinação da semente, né? Torna o solo capaz de receber essa semente e essa semente consiga germinar e produzir bons frutos. Então ele está dizendo a nós que nós precisamos preparar o nosso terreno, nós precisamos arar o nosso solo, rebuscar as nossas existências, a nossa consciência, ver o que é que nós construímos, né? O que é que está endurecido em nós, fofar essa terra para que a semente germine. Lembrando uma passagem conhecida de todos nós, de Paulo de Tarso, que é atribuída a Paulo de Tarso, está em Romanos capítulo 7, versículo 19. O bem que eu quero, esse eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. Por que isso, né? Porque já está em nós, no nosso psiquismo, né? Digamos assim, muitas coisas que fazíamos e que precisamos deixar de fazer, mas que é difícil, porque depende da nossa vontade, depende dessa capacidade de renunciar a certos prazeres. O bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse é fácil. Isso é fácil, né? Já está no nosso psiquismo. E é preciso ter sempre força de vontade e bom ânimo. Jesus no texto, ele fala, e eu estou falando aqui sobre arado e ainda nem falei sobre o texto, o que é que Emmanuel nos diz, né? E ele começa assim: aqui vemos Jesus utilizar na edificação do reino divino um dos mais belos símbolos, né? Que é o arado. Ele usou símbolos simples, sempre. Jesus usa uma linguagem muito simples. Efetivamente, se desejasse, o mestre criaria outras imagens. É claro, Jesus era Jesus, espírito puro, né? O espírito milenar que tem conhecimento sobre tudo, sobre qualquer coisa ele poderia falar. Ele poderia criar qualquer filosofia mais aprofundada para explicar essa parábola, mas não, ele preferiu utilizar linguagens simples e fáceis, com objetos sempre de fácil acesso para todos, até hoje, né? Apesar de o arado ser um instrumento que era muito utilizado naquela época, hoje nem tanto, mas todo mundo sabe o significado do que é, de para que serve, né? Então ele utiliza sempre linguagens bem simples. Ele poderia reportar-se às leis do mundo, aos deveres sociais, aos textos da profecia, mas ele prefere fixar o ensinamento em bases mais simples. Então Jesus está nos dizendo de forma bem simples e tranquila: trabalha com disciplina, trabalha com foco, trabalha com persistência. Será duro, é difícil, suaremos muito, né? Perderemos água muitas vezes, mas é necessário a caminhada. E ele continua: o arado é aparelho de todos os tempos. É pesado, demanda esforço de colaboração entre o homem e a máquina. Provoca suor e cuidado e, sobretudo, fere a terra para que produza. Então, no processo de utilização do arado, né, o homem passa por tudo isso. Precisa de muito esforço, precisa derramar suor, precisa entrar em sintonia o homem, a máquina e o animal, né? Utiliza-se também o animal. E, sobretudo, ferir a terra, remexer a terra para que ela produza o fruto necessário. Constrói o berço das sementeiras e a sua passagem o terreno cede para que a chuva, o sol e os adubos sejam convenientemente aproveitados. Então ele passa ali, regularmente, naquela sequência bonitinha, constrói o berço das sementeiras, né, onde o homem vai voltar e semear, e a sua passagem ele cede, ara a terra, deixa fofa, porque receba a chuva, receba o sol e receba os adubos que são necessários para a plantação.
E aqui uma imagem bem singela de uma mão, né? Semeando, mexendo na terra e jogando as sementes, preparando para jogar a semente. Esse é o processo. É necessário, pois, que o discípulo sincero tome lições com o divino cultivador, abraçando-se ao arado da responsabilidade, na luta edificante, sem dele retirar as mãos, de modo a evitar prejuízos graves à terra de si mesmo. Então, nós estamos vendo, né, que é uma responsabilidade. Abraçar ao arado é uma responsabilidade. E essa é a luta edificante que precisamos fazer. E não tirar a mão. Porque se você imaginar na situação do arado, aquele instrumento pesado, né, duro e tal, ainda ter que guiar o animal, se você tira a mão, o que é que vai acontecer, né? Vai atrapalhar todo o processo. Então tem que segurar firme e seguir em frente. E assim evitaremos prejuízos graves à terra de si mesmo, ao arar da nossa terra, do nosso solo. É isso que Jesus está nos dizendo. Na questão 909 do Livro dos Espíritos, né, Allan Kardec pergunta: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Nós sabemos que uma das mazelas dos homens, o problema do homem é a má inclinação, né? As nossas más tendências. E os espíritos respondem: sim. E frequentemente fazendo esforço muito insignificante, ou seja, nós podemos domar as nossas más inclinações com esforços insignificantes. Olha a palavra insignificante, é mínimo que precisamos fazer. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão pouco dentre vós fazem esforço. Então, olha, chamada aí, né? Nós precisamos realmente despertar essa vontade, esse desejo de fazer as coisas realmente. Ter disciplina, né? Emmanuel já dizia, Chico Xavier, né? O segredo é disciplina, disciplina e disciplina. Então, se você resolve caminhar, seguir nesta caminhada, tenha força de vontade, tenha bom ânimo, tenha disciplina e assim conseguirá. Continuando, Emmanuel no texto: meditemos nas oportunidades perdidas. Nós perdemos muitas oportunidades o tempo todo e às vezes nem prestamos atenção, né? Nas chuvas de misericórdia que caíram sobre nós, o tempo todo estamos recebendo essas bênçãos divinas, né? Para molhar o nosso solo, para irrigar o nosso solo, deixar preparado para a semente. E que se foram sem qualquer aproveitamento para nosso espírito. Então, as chuvas caíram sobre nós e nós deixamos elas passarem, não aproveitamos nada. No sol de amor que nos vem vivificando há muitos milênios, estamos aqui há muito tempo recebendo esse sol de amor enviado pelo Cristo e nós estamos deixando passar isso aí, né? Nos adubos preciosos que temos recusado por preferirmos a ociosidade e a indiferença. Muitas vezes precisamos ficar acomodados em nosso lugarzinho, quietinho, né? Sem fazer nenhum esforço. Então o capítulo está nos chamando a fazer esse esforço mínimo, insignificante, mas que será assim muito proveitoso para cada um de nós. Examinemos tudo isso e reflitamos no símbolo de Jesus. Que símbolo? O arado, né? Porque agora estamos falando do arado. O arado promete serviço, disciplina, aflição e cansaço. No entanto, não se deve esquecer que depois dele chegam semeaduras e colheitas, pães no prato e celeiros guarnecidos. E aí eu trouxe para vocês aqui, só para ilustrar e ficar bonitinho, uma sequência de imagens. Aqui uma área de vegetação ainda, né, inóspita, sem ser trabalhada, com a vegetação primária. E aqui o homem no seu arado, com o animal, sulcando a terra, né, segurando o arado firmemente. E aí aqui já uma área toda sulcada, toda bonitinha, as curvas de níveis, né, que ajuda também na irrigação do solo. E aí a mão que semeia, né, que planta tudo direitinho, as sementes do jeito que deve ser, no solo arado, irrigado, adubado. E aí a plantação verde, linda, maravilhosa, bonita. E o resultado, a comida na mesa, né, o pão que alimenta.
E ele continua. Tudo isso nós conseguimos porque colocamos a mão no arado e seguimos em frente. Então, quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Concluindo, eu trouxe esse texto que é do livro Paulo Estevão. Abigail fala ao Paulo, né? A paz triunfante do Cristo é a da alma laboriosa, aquela que trabalha, obedece e confia. Não tornes a recalcitrar contra os aguilhões. Nós estamos o tempo todo recalcitrando, voltando, né? Retornando, querendo retroagir nas nossas caminhadas. Esvazia-te dos pensamentos do mundo. Quando hajas esgotado a derradeira gota de posca dos enganos terrenos, posca é aqui aquela bebida de água e vinagre, né? Então a posca dos enganos terrenos, Jesus encherá teu espírito de claridades imortais. Então temos que esvaziar-nos desses pensamentos do mundo, colocar a mão no arado, seguir em frente e não olhar para trás. E assim estaremos aptos para alcançar o reino de Deus. Muita paz a todos. Gratidão pela escuta.